É muito raro encontrar alguém que não teve alguma vez na vida já um problema de estômago, problema digestivo, problema com gastrite, azia, má digestão. Outras pessoas tiveram situações mais graves, mas é algo assim muito rotineiro ter problemas de estômago, tanto que a gente acredita que é normal. E esse fato de achar que é normal ter problemas no estômago que faz as pessoas deixarem cronificar. Às vezes um chazinho melhora, algum alimento que você tira do hábito alimentar já tira o sintoma, e a gente acha que passou a causa, né? O conflito se resolveu. Bom dia pessoal que está chegando, olha só que lindo, quanta gente aqui. A Eliana, minha convidada, pode mandar convite, já vou te aceitar. Simone, Luana, Luciana, Miriam. A gente esteve na reunião agora há pouco, fazendo nossos aprendizados sobre medicina germânica. E várias dessas colegas estiveram com a gente, né? Então, a Eliana vai ser a minha convidada hoje. Como eu. E ela vai trazer informações mais sobre o significado, as consequências, os sintomas, o que aparece. E espero que ela me veja hoje. Não estou vendo. Ai, Eliana, você vai ganhar o céu. Você consegue falar com alguém que você não vê. Tá tudo pretinho a tela, mas tudo bem. Vamos acostumar com isso. Vamos. É igual as doenças de estômago que eu estava falando. A gente acostuma com as dores de estômago e acredita que é normal sentir azia, refluxo, tudo isso. Ai, toma um remedinho que já passa, né? Só que a gente vê quanta doença vem por causa disso, porque a gente acredita que passou. Bom dia, Pati, que chegou agora também. Miriam, bom dia. Problemas de estômago são problemas, não são sintomas só. Então, você está ligando o computador para me ver, Eliana? É isso? Não, tô ouvindo o que você está falando, é que quando eu não vejo você, eu fico imaginando, né? Aí... Você vê, você vai desenvolver mais imaginação, mais intuição fazendo live assim. É, Então, Eliana, então, muito bom dia, né? Quero agradecer o convite mais uma vez. E o estômago tem tudo a ver com tudo, inclusive com os pés. com E certeza. vamos hoje decifrar um pouco desse enigma da dor do estômago. Tudo que a gente engole na vida passa pelo estômago, né? Então, começa desde a boca, desde a mordida, todo o nosso corpo, todo o sistema digestivo. O primeiro órgão, o órgão que mais responde é o estômago, porque ele tem mais tecidos, e ele é mais atingido, porque ele é responsável por guardar aquilo que a gente engoliu, né? Então, esse novo olhar que a gente traz aqui, quando a gente fala em engolir, a gente fala de engolir mesmo, engolir sapos, não engolir só o alimento, né? Porque o alimento, se a gente come muito errado, muita coisa tóxica, muita toxina, claro que o estômago não vai conseguir metabolizar, o fígado não vai conseguir metabolizar o suficiente, a vesícula, toda a parte digestiva vai começar a responder, né? Mas quando aí o estômago, que é o lugar do depósito, por isso que a medicina convencional faz a redução do estômago para a pessoa diminuir a quantidade de coisas que ela consegue engolir, está muito relacionado, né? Então, Eliana, te passo a palavra. Bom dia, pessoal que chegou depois. Eu quero começar nossa live falando um pouquinho sobre uma experiência do Dr. Bill Monte, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. De 1833, ele publicou a sua experiência. Ele fez uma pesquisa empírica sobre as emoções e a digestão. E aí ele fez um gráfico, né, de variação de secreção gástrica sobre
dados das condições possíveis, né? Então ele pegou os alimentos de diversas formas, cozido, cru, triturado, assado, e aí ele anotava tudo que ele observava no outro, né? No seu companheiro ali de pesquisa. Então ele anotou todo o tempo de digestão, né? E a variação do humor, né? Aí ele descobriu assim, ó, quando a pessoa estava zangada, até por motivos fúteis durante a refeição, a digestão era mais lenta. Que era possível medir também a diferença de tempo de digestão, segundo esse mau humor de ser zangado, de estar zangado, né? A carne permanece no estômago 2 vezes o tempo do que quando a pessoa estava calma, né? E o medo e a raiva impedem a secreção do suco gástrico, onde ele também observou o clima úmido e quente também diminui a secreção gástrica. Isso tem muito a ver com a medicina chinesa, que fala, né, da temperatura também, do clima em relação aos alimentos, né? Que cada estação do ano requer um alimento novo e a gente às vezes não muda, come sempre arroz com feijão o ano todo, né? Então, a assimilação das ideias também ficava prejudicada. E o que se refere ao estômago? O estômago está ligado às nossas relações e às separações também do sólido e do líquido, onde na medicina chinesa o líquido sobe e o sólido desce, né? Então, ali no intestino é feita uma nova separação, a separação dos nutrientes também, de alguns nutrientes que não foi pelo estômago, vai pelo intestino. Então, essa relação, quando você fica muito tempo com o alimento no estômago por conta de uma emoção não, não vivida, vamos dizer assim, né, ela interfere também na nossa digestão. E aí ele não fez a simples pergunta, o que levou aquela pessoa zangada? Ele só colocou que a pessoa ficava frustrada quando atrasava o breakfast dela, o café da manhã atrasava para ser colocado à mesa, a pessoa ficava zangada. Mas será que esse era o verdadeiro zangar dessa pessoa? Né? Ele não perguntou para a pessoa por que ele estava zangado, ele só observou que ele ficava zangado quando atrasava para colocar o café da manhã na mesa. E aí vem Hammer explicando para a gente o que é. E tudo isso traz uma relação com com nossos pés, porque a insegurança, a dificuldade de se comunicar traz essa raiva, né? A incapaz de aceitar o prazer. Então, o estômago ele está relacionado ao prazer. O prazer da relação, não só dos alimentos, mas a relação que temos com a vida, com as pessoas que amamos. Nossa, que a Simone está perguntando o nome dele, se você consegue escrever ele ou se não. Dr. Beaumont, é Beaumont, de 1833. O livro que eu captei essa informação foi O Corpo Humano, Suas Maravilhas e Seus Cuidados. Um livro bem antigo, muito antigo, era da minha sogra, ela me doou ele, e eu guardo como uma bíblia. Tem, porque os livros antigos, eles têm muitos conhecimentos dos nossos ancestrais que trazem coisas assim de observação, de como nossa natureza é no real, mais no animal mesmo que nós somos, como nós agimos e reagimos diante, por exemplo, que você trouxe de mau humor, faz todo sentido, né? Porque a pessoa mal-humorada e gastrite são dois companheiros, né? A pessoa mal-humorada e diabética nem se fala, né? Diabético é 100% uma pessoa de má com a vida, né? De falta de doce, como disse, sistêmico, né? Mas pela medicina germânica, a diabetes é de tanta raiva, a pessoa resiste em aceitar a vida como ela é. E você falou que ele observou que só do café atrasar, ele já ficava de mau humor. O quanto essa pessoa era rígida com a vida para ter essa reação, né? Isso que a gente estava falando agora há pouco no nosso grupo de estudos, né, da
da nossa comunidade, né? O quanto a pessoa aprendendo a ser resiliente, a pessoa evita doenças, né? Porque o natural, a pessoa que não é resiliente, ela guarda a doença ali, ela não digere. E a pessoa que tem uma boa resiliência, o problema vem e ele fica um tempinho e depois ele vai embora. A pessoa consegue voltar à normalidade, né? E quando a pessoa tem um problema no estômago, que a pessoa percebe, é porque a pessoa não voltou à normalidade, né? Porque quando a gente tem um sintoma que fica só na fase ativa e já se resolve, a gente não chega a ter cronificações, né? Então não aparece uma azia, não aparece uma gastrite. Ela aparece depois de muitas recidivas, depois de muitos... de novo mau humor, de novo má digestão. E que nem ele comentou, a carne fica o dobro do tempo, né? Então, a pessoa que come muita carne, nós precisamos de proteína, só que isso interfere no nosso sistema digestivo. E assim como ele causa o mau humor, o mau humor também fica um ping-pong, né? Uma bola de neve também, né? Você já tem mau humor porque você comeu excesso de carne. Aí o mau humor tá ali, você come carne de novo, aí ativa de novo a falta de digestão. Então, assim, quando a gente está no ritmo de comer coisas que são difíceis de digerir, afeta diretamente nossas emoções, né? Então, se você, junto com isso, ainda tem um problema, um outro baque, mais um outro problema emocional, e quem não tem, né? Porque todos os dias a gente tem situações de contrariedades, né? Todo dia tem algo que a gente gostaria que fosse diferente, que gostaria que fosse mais leve, né? Então você já está com excesso de suco gástrico ali e ainda vive situações que você não consegue digerir, situações da tua vida real, aí com certeza o estômago entra em pane, né? O estômago não consegue digerir. Isso mesmo. E aí os dedos dos pés, né? Tem o segundo dedo do nosso pé, ele tem uma ligação com o nosso estômago. E às vezes me deparo... O segundo dos grandes? De qual lado que você fala segundo? Tem o dedão do pé. É o segundo do lado. O segundo. Tá. Então, ali é muito comum também aparecer verruga nesse dedo, na parte plantar do dedo. E aí eu sempre pergunto para as pessoas, né, o que está difícil de digerir, né, nas suas relações. Se é o pé direito, se é o pé esquerdo, tem que ver com quem é a relação que está de difícil de digestão. Onde a pessoa precisou de muita mais resistência, né, para aturar aquele movimento, aquele não movimento, porque os pés é movimento, então a pessoa não faz um movimento que precisa, não avança na vida, né? Então, os dedos dos pés também detalham o futuro. Olha aí que traz o medo de não avançar na vida. E esse dedo especial foi um caso que eu atendi há pouco tempo atrás, né? A pessoa estava com muito dificuldade na relação empresarial onde ele estava. E também em relação à família, que também não estava acreditando nele, no que ele estava fazendo. E ele se descobriu ali fazendo o que ele fazia de melhor. Era naquela profissão que ele estava. E a família queria que ele seguisse outra profissão. Então, ele teve um desafio grande de provar o seu valor naquilo que ele escolheu para si. Então, tem tudo a ver com as relações, né? A relação com que nós estamos, né, tendo no diálogo, tanto interno quanto com as pessoas que estão no nosso ambiente, como está essa relação, né? Porque quando a gente impõe uma situação para o outro, é aquela carne que vai ficar no estômago mais tempo para ser digerida, né? Então, vai faltar suco gástrico ali e vai não permitir que eu separe, né, os nutrientes necessários para o meu corpo. Então, se quando eu corto um limão com uma faca, a vitamina C do limão diminui, porque ela evapora, ela é volátil, ela diminui. Então, se
eu coloco uma emoção no meu corpo, né? Ele não digere uma emoção, ele não vive aquela emoção. Eu vou permanecer com o alimento no meu estômago mais tempo e esses nutrientes não vão ser absorvidos. Porque se eu corto o limão e evaporo a vitamina C, se eu ficar muito tempo com um determinado alimento no meu estômago, demorar para ser digerido, eu não vou receber esse nutriente. É isso que eu entendo sobre essa pesquisa desse seu Dr. Bernal. Então, assim, né, se o alimento ele tem um tempo para ser digerido, porque ele tem necessidade, o corpo absorve até aquele período, absorve aqueles nutrientes. Se eu fico demais com ele no estômago, o meu corpo vai faltar nutrientes. Então, Silvina, tem tudo a ver com o que a gente está conversando, porque se eu estou com uma frustração, uma raiva, o meu corpo vai ficar deficiente. E aí a gente vê muita gente tomando suplemento, né? Eu também tomo suplemento, porque eu também tive muita raiva, estou tendo muita raiva. Então, esses alimentos que eu estou ingerindo, eles não estão sendo tão absorvidos. Então, as minhas vitaminas, elas não são direcionadas para a minha célula corretamente. É impossível, Silvina, a gente se ver no dia a dia zen o tempo todo, né? Mas não é essa a proposta aqui da nossa conversa. A proposta é a gente olhar para nossas frustrações, as nossas raivas e ajudar o corpo a digerir. Sim. Isso a gente consegue mudar, né? Porque se a gente é muito intolerante, porque a intolerância alimentar, né? A pessoa que tem intolerância alimentar é porque é uma pessoa intolerante com a vida. Então, se eu sou uma pessoa muito intolerante, eu vou ter gastrite, eu vou ter azia, porque o alimento vai ficar ali e não vai ser digerido. E porque o corpo não absorve, o fígado não metaboliza aquela proteína que eu comi? Porque já está apodrecendo dentro do estômago, né? Então, a fase, porque tem um período que precisa ficar ali. Se passou desse período, já está criando toxinas que deveriam estar lá no intestino, já sendo expulso, né? Porque o intestino não vai absorver da mesma forma que o fígado, que o estômago, né? Então, o alimento tem um período que ele pode ficar no corpo e precisa ser digerido, porque senão ele vai ou não absorve ou absorve aquilo que não deveria, né? Por isso que dá as intolerâncias alimentares, né? Quando digere muito rápido, ele já foi para o intestino antes de passar pelo fígado, pelo pâncreas, aí o intestino não consegue, já foi demais ali a carga e passa, e daí já dá uma intolerância, né? E os gases, que nem a Luciana está comentando aqui, a Luciana também era colega da medicina germânica, né? Os gases significa que está apodrecendo fora do normal, né? Que não está sendo bem digerido. Quem trabalha com produtos naturais, quem é do sítio, sabe? As coisas, mesmo a verdura, mesmo os legumes, se eles ficam ali abafados em tempo determinado incorreto, ele cria muitos gases, né, tóxicos. E no nosso corpo fica ali no estômago, fica ali armazenado tempo demais, não é digerido, por isso que a necessidade de comer fibras para digerir mais rápido. Mas, por exemplo, daí o pessoal que combate, o pessoal que fala aveia faz mal, isso faz mal, aquilo faz mal. Porque se você comer só aveia, claro que vai fazer mal. Agora, se você nunca comer aveia, que é uma fibra, também vai ser. Então, todo extremo alimentar vai fazer mal. Porque se você não tem fibra, quem vai fazer o intestino, o estômago trabalhar mais rápido é a fibra, né? Então, se você come só carne, só líquido, só leite, só coisas difíceis de digerir, o corpo vai produzir mais gases, porque vai estar mais lento, porque precisa fazer muito esforço, né? Então, a putrefação ali acontece fora do lugar e por isso que a gente fica com o corpo inflamado, um corpo intoxicado. Por isso a dor de cabeça que vem do estômago, né? Eu digo, nossa, até na adolescência, até na vida adulta, né? Ah, eu tô com dor de cabeça. Ah, o que será que eu comi?
acho que foi alguma coisa que me fez mal. Era uma crença que a gente tinha que era comida que dava dor de cabeça, né? Às Sim. vezes, às vezes realmente é, mas muito mais do que o alimento é o mau humor que a gente estava no momento de se alimentar, né? Então, o alimento faz mal se você come um pastel com raiva, quando você está com raiva indigesta, né? Agora, um pastel não te faz bem, não te faz mal em outro momento, né? Então, essa é a diferença. Tem alimentos que um dia fazem mal e outro dia não fazem mal. É porque teu estado de espírito, teu estado emocional ou também biológico está diferente. Deixa eu só ver o comentário da Luciana, depois te passo a palavra. Luciana, uma época eu introduzi alimentos saudáveis e mudei tudo na alimentação, mas a mágoa era tanta que ficou tudo parado e tive diverticulite depois de um tempo, quando entrei em resolução. Sim, quando o nosso corpo não está acostumado com movimentos rápidos, né? O nosso corpo são células vivas, né? Então, quantos anos a gente demora para fazer uma mudança significativa no nosso organismo, né? Quanto tempo demora para repor as células quando a gente tem um estrago, né? Agora, você muda muito radicalmente a alimentação, o corpo vai trazer um outro sintoma. Então, se você quer fazer uma dieta para melhorar seu estômago, vai introduzindo, tornando hábito alimentar. Precisa ser alimentos mais saudáveis, mas assim, progressivamente para o corpo se adaptar, porque senão ele vai trazer um novo sintoma, porque ele precisa se adaptar muito rápido, né? Esquecemos que demoramos 9 meses para ser formado e vir ao mundo, né? E as nossas células, elas não necessitam de rapidez. Então, caminhar numa esteira a 2,5 km por hora faz o mesmo efeito de você caminhar com mais velocidade. A gasto de caloria é o mesmo. O que importa é como você está fazendo esse exercício. Você está respirando, como tem que ser, né? Em atenção plena ao seu passo, ou você está com os pensamentos em outro local que não é na atenção plena que você está fazendo. Então, o alimento, ele precisa do oxigênio também, como precisa da água, precisa de tudo. E essa observação que esse doutor fez nessa pesquisa foi de também observar a temperatura, né? Hoje em Florianópolis está frio, está chovendo, está úmido, né? Então requer um outro tipo de alimento que não só aquele do meu dia a dia. Então eu tenho que ver o que eu posso colocar hoje no meu prato que vai me beneficiar a digestão. E prestar atenção de como eu estou me alimentando. Como está o meu humor na hora de me alimentar. Se eu estiver muito brava, zangada, eu tenho que me acalmar. Porque senão esse alimento vai ficar ali mais tempo, vai me impedir de fazer as minhas atividades com alegria. Né? Então, também ter esse olhar antes das refeições pode beneficiar a digestão. Né? Porque se a gente tem capacidade de ficar irritado com muita facilidade, a gente também tem a capacidade de voltar a ficar bem com toda facilidade também, com rapidez. Porque se é a mente que comanda o corpo, a gente pode comandar a mente também dizendo para ela, ó, se acalma, respira fundo, porque agora é hora de uma refeição e você tem que comer em paz. Tem muitas famílias que fazem oração antes de receber o alimento, né? Agradecendo. Também é um jeito bom de trazer harmonia para a mente, para o estômago, para o organismo, dizendo assim, ó, sossega, leão, que agora você vai se alimentar. E o leão mesmo, a leoa, quando ela caça, Silvina, ela primeiro alimenta os filhotes, né? Então, esse de alimentar os filhotes, ela também espera o corpo abaixar a adrenalina dela, né? Esse é um movimento sábio dos animais, né? E o leão é o último a comer. Ou, aliás, ao contrário, o leão come e depois os filhotes, eu já me atrapalhei um pouquinho. Se alguém souber aí, responde direitinho. Mas eu sei que ela que faz a caça, ela não come. Ela espera um pouco, porque ela precisa acalmar a adrenalina dela. E às vezes a gente, quando tá com raiva, né, a gente não faz isso, né? A gente vai e ataca a comida, porque dá aquela ansiedade, e às vezes a gente ataca algum alimento
que a gente quer na hora, um chocolate ou um doce para acalmar, né? E, na realidade, se a gente fizesse isso, a gente ajudava bastante. Ó, ela faz a caça. Que demais. Ela precisa se acalmar. Que linda. Ah, obrigada. Quem escreveu? Luciana. Luciana, obrigada. Ela Então, deixa o parceiro, é a eu acho que provedora, né? primeiro, né? A maioria dos comportamentos animais, se a gente aprender com eles, a gente restaura a nossa saúde. Porque eles só comem aquilo que faz bem. Um animal que é carnívoro, ele só come coisas da carne. Um animal que é de comer planta, só come. O animal não come aquilo que não é para ele, né? E nós, É. no mundo industrializado hoje, tudo que é gostoso, a gente acha que faz bem, né? E a pessoa, quando tem uma doença, quando o médico manda fazer uma dieta, normalmente não posso mais comer nada, tudo que é bom é proibido, né? Silvina. Quando o médico proíbe muito, é porque a gente já tem um hábito alimentar muito incorreto, muito inadequado para a nossa saúde, né? Então, geralmente, o médico passa uma dieta mais saudável, se é porque a gente precisa realmente, né? Então, não entrar se sentir mais contrariada ainda, porque os diabéticos fazem isso. Quando vão no nutricionista, ele passa aquela dieta lá, aquele cardápio. Primeira coisa, então não posso mais comer nada, tudo é proibido. Então já entra em briga com o nutricionista, né? Ao invés de entrar dentro de si e dizer, não, para eu ter saúde, eu vou precisar me adaptar a uma nova realidade, né? Então é muito mais leve quando a gente olha com esse olhar. Porque a pessoa profissional ali que está indicando um alimento melhor, ele está olhando para o corpo todo, né? E se a gente entra com briga, diz, não, ele só não quer que eu coma, porque eu gosto tanto, então eu mereço viver bem, eu fico na contradição comigo mesmo, né? Então, se eu só mereço comer bem, mas não mereço ter uma saúde, qual o meu motivo de estar vivo, né? Então, o motivo de eu viver precisa ser maior do que a vontade de comer coisas que me fazem mal. E é um desafio para o diabético essa separação dos alimentos das emoções, né, Silvina? O duro é descobrir que fez errado a vida toda, né? Exagerou demais, porque na realidade não é que a gente erra no alimento, a gente não percebe de como como está o nosso humor perante o alimento. Não é perante o alimento, é perante a situação da vida. Uma situação vivida de raiva pode trazer uma indigestão muito grande, que pode levar a problemas de insulina, né? Porque se eu tô com raiva, eu como uma carne, essa carne vai demorar mais tempo, porque eu não vou ter suco gástrico para fazer essa digestão corretamente. O meu corpo vai precisar trabalhar muito mais. Então, os meus órgãos também têm essa relação entre eles, né? Como você falou no início da nossa live, você já entrou falando do fígado, né? Então, não vai ter bile suficiente ali para ajudar o fígado a metabolizar os nutrientes. Então, não vai ter nutrientes, porque se a carne só vai ser processada dali algumas horas a mais do que geralmente ela é, porque o estômago faz esse trabalho lindamente, né, de digestão, então não vai ter nada, não vai ter nenhum nutriente. Então, os órgãos que estão responsáveis pela digestão vão ter que trabalhar com o que tem, o pH ácido, vai ficar tudo ácido, né, porque não recebeu a vitamina, não recebeu o nutriente correto para cada órgão. Então, quando eu faço uma digestão mais lenta, não é por conta da comida que eu como, é por conta do que eu estou passando naquele momento, naquela semana, naquele mês, porque tem situações que é muito desafiador de passar. E às vezes a gente fica com um problema muitos dias tentando resolver aquilo dentro. A gente não compartilha da nossa dor, né? Então,
não compartilhar a dor é não compartilhar o pão. É a mesma coisa, porque são as relações, né? Então, se eu tenho um sistema que está me adoecendo, eu tenho que compartilhar ou sair desse sistema. Então, para sair, para ter força de sair, eu preciso compartilhar. Então, compartilhar o pão, compartilhar as emoções é muito importante. E em relação aos pés, não é só a verruga que vai dar no segundo dedo do pé, que está lá o fato de você. É um dos sintomas que pode acontecer. O outro sintoma do diabetes, a gente sabe que os membros inferiores são extremamente comprometidos, porque é lá nos pés que tem os capilares, e os capilares vão necrosando. E aí vai necrosando pouco a pouco. Isso, se você está passando por esse período de diabetes, olhar, como a Silvina falou, olhar com mais amor para aquilo que você está comendo e não crucificar a nutricionista, porque ela só está tentando ajudar você a sair desse sistema de vício, de estagnação, que é não movimento, né? Esse não movimento também tem relação com os pés e o estômago. O movimento de estômago, ele também traz os detalhes do futuro. Então, se eu vejo o meu futuro aqui agora, com muita dor, com muito desprezo, com muita raiva, muito rancor, muito medo, eu não avanço. Eu não avanço, meu estômago também não vai ser digerido, não vai digerir os alimentos. E tem muita coisa, né, que a gente acostumou a achar como normal, né? A gente estava falando antes, né? É um hábito fazer cirurgia da vesícula, tirar a vesícula, como se ela fosse algo ali que está ali só por engano do criador, né? Mesmo uma peça ali que não faz falta, né? Então, a pessoa que tem problema de vesícula, ela é quase 100% maior candidata a ter diabetes, ter cronicidades, porque a vesícula é o órgão onde trabalha junto com o fígado, né? Aquilo que o fígado, por exemplo, ali os ductos, né? A bilis, o fígado, a vesícula e o pâncreas, os ductos são todos interligados. Um produz e manda para o outro produz, transforma e manda de volta e manda para o estômago. Então, o sistema digestivo ele é muito interligado. E se você não tem mais uma das pecinhas, uma engrenagem, tirou uma pecinha fora, o que vai acontecer com as outras peças? Elas vão trabalhar com deficiência. Aí, se você tirou a vesícula, que era o órgão que estava trabalhando ali em companhia dos outros, você vai ter que cuidar ainda mais daquilo que você se alimenta. Cuidar ainda mais das tuas emoções, da tua raiva e dos teus medos, né? Porque são as duas emoções que fazem dar os problemas de situações de doença, né? O medo e a raiva, né? Aquilo que você não consegue aceitar e você tem medo de enfrentar. Então, os conflitos por território, que são os que... O território da sua vida, aquilo que é teu, né? Aquilo está sendo ameaçado, né? Então... E você sabe, Silvina, qual é a... Por que que a vesícula fica com a energia estagnada? Porque ela é o órgão da acumulação, né? Então, quando eu acumulo alimento no meu estômago, porque não digestão é acúmulo, né? Eu acumulo coisas, eu acumulo sabedoria, eu acumulo tudo. Então, é muito fácil para mim descobrir quando a pessoa está com a energia da vesícula comprometida. Tem um ponto específico nos pés da vesícula, e aí quando você pressiona esse ponto, a pessoa grita de dor. Ela dá um grito, um berro, que é a vesícula que está, o canal da vesícula está congestionado. E aí, qual é no corpo, o que acontece no corpo? Os primeiros sinais da vesícula está no quadril, na articulação do quadril com o fêmur. Olha só. Quem sabe? Primeiro sinal que a tua vesícula não está trabalhando corretamente.
E quem observa isso, né? Ah, tem problema no quadril, tem que fazer cirurgia, tem que tomar colágeno, e não olha para o outro órgão que está lá gritando por socorro, né? Nossa. Eu não tenho ideia de pesquisa de quantas pessoas têm problema na articulação do quadril com o fêmur, mas eu tenho uma ideia daqui dos meus pacientes. 70% já fizeram ou estão tratando. Fizeram cirurgia ou estão tratando com fisioterapia o problema no quadril. É só você olhar as pessoas de mais idade, conversar. Tem até ditados que depois dos 50, né, você acorda com dor, e a dor normalmente é no quadril primeiro, depois ela passa para o joelho, depois ela passa para o pé, né? Então essa falta de ter um sistema bom de funcionamento vai comprometendo, né? Você vê o quanto cuidar da saúde do estômago é importante para os membros inferiores, né? Não é só o pâncreas que vai ter problema, a vesícula também dá sinais. Então a vesícula começa a dar sinal antes do pâncreas, bem antes. Sim, porque a vesícula é a que produz as pedras, né? Então o estômago não dá para tirar logo, a vesícula dá para tirar. Então esse vício em cirurgias, vício em achar soluções rápidas sem olhar por que está acontecendo, faz muita gente perder a vida realmente, né? Porque a pessoa que tirou um órgão que já está fazendo cirurgias para outros, por exemplo, a bariátrica também. Se olhar as pesquisas, quanta gente fica com doença mais grave por causa como consequência da bariátrica. Só que pouca gente sabe que é por isso, né? Pouca gente se informa, né? Porque a psique não foi trabalhada, o emocional não foi trabalhado, e o porquê da pessoa ter desenvolvido a obesidade também não foi trabalhado, né? Sim. Algumas vezes tem a ver com alimento excessivo, mas o emocional que faz a pessoa comer em demasia, né? Não é uma decisão racional. Então, não adianta cortar o órgão, reduzir o estômago. Por isso que quase todo mundo volta a ter obesidade, né? E aí eu atendi a semana passada uma senhora de 80 anos. E ela tava com o dedo em gatilho. Ela não estava fechando esse dedo aqui, ó. O dedo só ia até aqui, né? E aí eu percebi que o ponto da vesícula dela estava congestionado. Comecei a manipular ali o ponto da vesícula. E eu falei para ela, testa, experimenta o dedo agora, né? Ela começou a fechar o dedo. Ela não acreditou. E eu fui estimulando até que ela fechou a mão, né? E no dia seguinte, ela tinha consulta com o médico, especialista nesse problema, né? E aí, ela saiu daqui com a mão fechada, ela não fechava, ela saiu daqui com a mão fechada. E aí eu liguei para ela depois de 2 dias para perguntar como que ela estava, né? O que o médico tinha falado, né? E aí eu pedi para ela fazer massagem no dedo com óleo morno, né? Uns olhinhos, um blendzinho para estimular, porque precisava aquecer aquele tendão, para estimular para o dedo continuar fechado. Aí ela foi no médico, toda feliz, porque estava com a mão fechada. Aí o médico, ela perguntou pro médico que eu pedi para ela fazer massagem. Sabe o que o médico falou para ela? Para ela não fazer nada até ela fazer o exame. Sim, porque... Entendeu? E aí, tudo bem, eu aceito isso numa boa, mas um profissional falar para a pessoa não fazer nada até ter o resultado do exame, eu acho uma crueldade, sabe? Porque se está ajudando, né? Se está colaborando, por que não deixar a pessoa fazer? Ela pode fazer o exame, porque a gente precisa saber por que ela não fecha o dedo. Chama dedo em gatilho, né? Por que ela não está fechando? Porque tem que ter uma inflamação ali, né? Mas só o fato de você liberar uma energia que está estagnada através dos pés, né? E depois eu fiz também a liberação na mão também, né? Não vou ser hipócrita de falar que foi só no pé. Mas assim, né? E aí o profissional falar para você não continuar no tratamento, para você fazer os exames, não fazer mais nada, para você ter o diagnóstico. Então, que mundo é esse que nós estamos vivendo, né? Que profissionais são esses, e as pessoas não questionam os profissionais que consultam, né? Porque ele tem o poder, ele tem o jaleco, né? Ele tem o jaleco branco.
É por isso a importância de ter o conhecimento, o autoconhecimento e saber o que de fato vai ajudar a solucionar um problema ou o que só vai tirar o sintoma, né? Por exemplo, se você tem um problema, hoje como estamos falando de estômago, se você tem um problema ali, você fazer uma cirurgia nunca vai ser a solução do todo. Vai ser a solução de uma partezinha às vezes, né? Mas vai causar novos problemas. Por exemplo, a gente sabe que para fazer um corte no corpo vai romper toda a fáscia dos órgãos, né? E aí vai ficar aberto para novas. O corpo sente como conflito de ataque qualquer corte que é feito no corpo, né? Então, a maioria dos problemas mais graves que vem depois de uma cirurgia não é por causa da medicação, não é por causa do evento, mas é porque teve uma agressão, uma faca ali, algo assim que agrediu o corpo. E o corpo entende que precisa reagir de novo, né? Então, uma atitude traz outro problema depois, né? Porque o corpo sempre vai buscar uma solução diante dos perigos. Com certeza, Luciana, não são todos os médicos, não estou generalizando, pelo amor de Deus, não foi isso que eu quis dizer, que eu atendo médicos aqui, muitos bons, muitos excelentes, todos eles, né? Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que se usa, como você disse ali, ó, usa do manto branco como se fosse Deus. E é verdade. Eu já tive desprazer de ter consultas com médicos que ele estava fumando dentro do consultório. Eu já tive esse desprazer. Eu era muito nova, eu era muito brava até na época, mas eu não tive reação, porque eu estava numa dor muito grande dentro de mim. Uma dor muito forte, eu não entendia o que eu estava sentindo. E ele fumando dentro do consultório, conversando comigo e fumando. Então, assim, há médicos como há pessoas boas no mundo e há pessoas ruins, infelizmente. E é assim toda a profissão, em todos os lugares. Religião também. Há pastores e padres ótimos e há pastores e padres ruins, como há em todo lugar. Né? Há vizinho bom e há vizinho ruim, isso é em todo lugar. Não vamos negligenciar os bons, não vamos evidenciar o mal. Mas existe, porque eu também entendi que existe isso para ter o equilíbrio, né? Mas aquele médico que é especializado em traumas, Dr. Gabor Maté, ele fala que a maioria dos profissionais da área de saúde, principalmente os médicos, estão com traumas, com feridas abertas dentro de si. E eles vão para a medicina porque senão não havia tanta gente estudando medicina. Então tem muita gente com trauma. Como eu também sou da área da podologia, também tenho os meus traumas. E isso é comprovado cientificamente. Não é a Eliana falando. A Eliana só estuda muito e gosta de compartilhar informações. Então, assim, eu tenho o meu professor também, ele já descobriu, o professor Raul Breves, que a gente escolhe as profissões também por determinados traumas que a gente tem na nossa vivência, né? Então, você não escolhe ser açougueiro por diversão, né? Você escolhe a sua profissão por determinados traumas, pelo ambiente onde você vive. Então, ó, como nós deixa eu ver. Como nós que viemos para a terapia por causa dos nossos traumas. Isso mesmo, eu também estou aqui por causa dos meus traumas, né? Eu tive endometriose por muitos anos e eu queria saber por que eu tinha essa endometriose. E todo mundo, e médico nenhum, inclusive esse que estava fumando no consultório quando eu consultei, ele falou que a mulher dele também teve endometriose e teve 5 filhos. E que eu não precisava ficar daquele jeito que eu estava por conta de uma endometriose. Né? Além dele fumar na minha cara, baforar a fumaça dele na minha cara, ele ainda foi indelicado com o meu sentimento. Né? Porque você não pode comparar a dor de um com a dor de outro, exatamente, né? Cada corpo é único, né? E se a pessoa tem um problema, e se esse problema está abalando a pessoa emocionalmente, fisicamente, é porque ela vai buscar uma solução, né? Então, assim como nós estamos aqui buscando a solução para os nossos traumas, porque tudo que a gente faz é uma tentativa de aliviar os nossos fardos, né? Nossas cargas, né? E aí eu acabei desenvolvendo esofagite crônica na época, né?
Então eu fiquei com uma esofagite, porque tudo que eu comia me fazia mal, porque eu estava com muita raiva, porque eu não encontrava resposta, a medicina não me ajudava, as pessoas que estavam em minha volta arrumava ou era uma panela, um determinado tipo de panela, um determinado tipo de alimento que eu comia, e ninguém falava para mim, olha o que você está sentindo. Não tive isso. Eu estava em psicólogo na época também, né? E nenhum deles, não generalizando, pelo amor de Deus, não estou aqui criticando, mas eu estou declarando aqui a minha visão de mundo. O que a Eliana passou durante um certo período da vida, que teve problemas de saúde graves e não teve respostas. Eu fui encontrar respostas unindo as medicinas germânicas e a medicina chinesa. Me trouxeram clareza. E agora eu estou aprendendo os traumas. O que o trauma é capaz de fazer no organismo. O trauma, ele vem na infância. Ele fica armazenado na infância. Na vida adulta, você vai tendo traumas em cima de trauma e você vai desenvolver depois uma doença crônica, uma doença incurável, que os médicos falam, a ciência fala que não tem cura, porque todos os médicos dizem que não tem cura tal isso, não tem cura tal aquilo, mas nunca ninguém pergunta o que aconteceu na sua vida, como foi a sua infância. São raros profissionais, graças a Deus, depois de tanta procura, eu encontrei profissionais assim. E foi um profissional que, da parte ginecologista, que eu falo que é Deus no céu, ele na terra. Aquele é um ser humano especial. Eu falo o nome dele, Deus no mundo. Eu recomendo ele para Deus no mundo. Entende? Porque ele traz a espiritualidade no atendimento dele. Ele me acolheu. Ele conversou comigo. Né? Eu estava prestes a retirar o útero quando ele pegou e falou assim para mim: eu não sou eu que vou tirar o seu útero. É a mão de Deus. Se ele permitir, ele vai ficar aí no lugar. Se ele permitir, eu vou ter que retirar. E ele permitiu que eu continuasse com o meu útero, né? Na época que eu estava tentando engravidar. A gravidez não ocorreu. Mas o que eu trago de toda essa minha vivência é o amor, o acolhimento que eu tive desses profissionais da área da saúde. Eu não sou contra a cirurgia, eu não sou contra remédio, eu não sou contra a nada. Eu sou a favor de um atendimento mais humanizado em todas as áreas da vida da gente. A gente precisa ter amor. Amor no olhar pelo outro, amor na resiliência, né? Na resiliência do outro, a capacidade que o outro tem de se ser resiliente. Né? E aí é isso que a Silvina trouxe hoje de manhã no nosso grupo lá, do Zoom. Convido vocês que estão aqui a participar do grupo, onde a gente faz reuniões uma vez por mês pelo Zoom, 3 vezes ao mês pelo Zoom, para discutir essas coisas mais profundas, né? Desse nosso eu, dessa nossa dor. Esses traumas que temos, o trauma não é uma ferida aberta, ele nunca vai ser fechado, ele vai ficar aberto até o último suspiro teu. Mas o importante é que esse trauma vai te trazer conhecimento sobre você mesmo e ajudar você a lidar com os problemas mais graves na sua vida, porque vão ter outros traumas, né? A gente tem trauma a vida toda. E como a gente vai lidar com eles é a importância. A importância de ter uma vivência mais harmônica, de poder sentar na frente do seu prato de alimento na hora da sua refeição e estar tranquila para absorver aqueles nutrientes que aquele alimento está fornecendo. Né? Não existe alimento ruim, alimento que faz mal. Existe uma emoção não vivida, não compartilhada, não olhada, negligenciada. Desculpa aí, Silvina, fiz um discurso muito longo, me empolguei. Mas está muito bom de te escutar, Eliana. Então, quem tem problemas, então precisa, ao invés da gente criticar o médico, criticar o outro profissional, criticar o nosso professor, criticar o nosso terapeuta. Olha quantos terapeutas aqui chegando. Muito bom ter vocês aqui, colegas que chegaram por último. Aqui não vou citar nomes porque tem uma coleção aí. Que bom que vocês estão aqui, né? Então, se a gente tem um problema digestivo, se a gente tem um problema, um distúrbio em qualquer parte do nosso corpo, a gente já sabe que não é distúrbio. A medicina germânica já provou que tudo que acontece no nosso organismo não é coisa anormal.
sim, que é uma coisa normal que nosso corpo precisa para manter a gente viva, né? Então, se você tem problema no pé, se você tem problema com diabetes ou qualquer parte do corpo está com alguma alteração, algo que não está dentro da normalidade que a gente sempre deveria estar, busque ajuda, porque tem um motivo para o corpo estar fazendo isso, né? A quinta lei biológica explica bem isso da medicina ayurvédica. Tudo que acontece, nosso corpo só faz porque precisa fazer para te manter viva, né? Então, se você precisa de ajuda, tem tanta gente disponível para ajudar, né? Então, era isso para hoje, Eliana. Era Depois volta. Agradeço muito e vamos em frente. Amanhã estarei aqui de novo, 11 horas, com outra convidada. E legal. muito Qual obrigada. vai ser o tema de amanhã, Silvina? Oi? Qual vai ser o tema amanhã? Ui, acho que é relações. Esqueci. Vai continuar com o estômago, então, pelo jeito. É porque o estômago, as relações, o corpo, tudo, cada dia o assunto é semelhante, focando em uma área, né? Então, as quarta-feiras quase sempre sobre relacionamentos, né? Aí depende da convidada, né? Não tô lembrada agora quem que é, acho que é a Rosane que fala de relacionamentos mesmo, né? Ai, que bacana. Então vamos falar mais um pouquinho de estômago amanhã, né? Então vamos É, assistir a Silvina amanhã na live, falar sobre relações que tem tudo a ver com o nosso digerir, o nosso separar do puro e do impuro. Grande abraço, obrigada para todos aí que estavam nos acompanhando. Grande beijo. beijo, beijo. Obrigada, colegas que sempre estão aí nos dando força, né?